Bom, então, os últimos projetos, né, que o grupo de eletricidade atmosférica estava envolvido. Então, eu entrei no projeto seguinte ao dos raios ascendentes. Então, o projeto que estava em desenvolvimento antes de eu entrar no INPE era o projeto dos raios ascendentes. Então, sabia-se que saíam raios para cima, né, os raios que partem do solo em direção à nuvem, eles saíam de torres muito altas, de pontos muito altos. Esses pontos eram geralmente torres metálicas, como essas daqui que eu estou mostrando para vocês. Esse daqui é o Pico do Jaraguá, ele está localizado na cidade de São Paulo, capital. Ele é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, com cerca de 1.135 metros de altitude, tá? Então, essas duas torres aqui, elas são de transmissão e partiam raios ascendentes a partir dessas torres. E outro ponto também na cidade de São Paulo, que partiam raios, era da Avenida Paulista, que também é uma avenida muito conhecida, é um ponto muito conhecido em São Paulo. Então, também tem torres muito altas nessa avenida, e daqui também partiam raios ascendentes. Então, para poder estudar esses raios, a propagação desses raios, como eles se desenvolviam, em outubro de 2011, o grupo resolveu instalar câmeras de alta velocidade no apartamento de um colaborador nosso, lá de São Paulo, Beni. E essas câmeras, eu trouxe aqui os 3 modelos para vocês que estavam operando na época, são da fabricante Phantom. Essa é o modelo V9, o mais fraquinho deles, que grava cerca de 30.000 imagens por segundo. Depois vem a V12, que operava 120.000 imagens por segundo, e a V711, que operava 150.000 imagens por segundo. Então, o que é isso? A cada segundo que se passa, essas câmeras, elas têm a capacidade de gravar 30.000 quadros, ou 120.000, ou 150.000, tá? Se a gente for comparar com a nossa realidade, nosso celular, os mais potentes chegam a gravar 120 quadros por segundo, tá? Os mais fraquinhos é 30, mas aí se a gente for comparar com as câmeras de alta velocidade, elas são muito potentes. Então você imagina, gravando cerca de 150.000 imagens por segundo. Atualmente a gente tem uma câmera mais nova, a 2012, e ela está gravando, acho que a 300.000 imagens por segundo, tá? Mas eu não coloquei esse modelo aqui, porque ela está em teste ainda. Então, né, foram instaladas essas câmeras lá no apartamento do Beni, aqui a sacada do Beni com as câmeras instaladas, a 711, e se eu não me engano essa daqui é a V9. Então aqui vocês podem ver o Pico do Jaraguá, de onde partiam os raios ascendentes. Esse daqui é um raio ascendente, saindo de uma das torres aqui do pico. Esse daqui é uma fotografia de uma das câmeras fotográficas que estava instalada no apartamento do Beni. E se vocês repararem, existiam 2 prédios, os únicos 2 prédios aqui na frente da sacada do Beni. E durante o projeto dos raios ascendentes, começaram a ser observadas algumas conexões entre essas descargas descendentes e esses 2 prédios, né, que estavam logo na frente da casa do Beni. Então, só num período de 3 meses de um único ano, foram registradas 3 conexões de descargas descendentes com esses prédios. Então, vendo essas conexões, em 2015, no verão de 2015, esse daqui era o grupo que fazia parte na época, tá? Que instalou toda a instrumentação. Me desculpa se eu esqueci de alguém, não sei se eu esqueci de alguém aqui, porque eu não conhecia todo mundo. O Cláudio pode falar melhor, tanto que o Cláudio está aqui, né, instalando equipamento. Então, foram instalados aqui no topo dos prédios, tá? Esse daqui era o grupo daquela época. Então, eles resolveram instalar todos os equipamentos necessários para entender os processos físicos do raio. Então, foi dado início ao projeto P1P2. E esse projeto, ele ficou vigente de 2015 até 2019.
que foi aonde eu comecei a participar do grupo. E por que o projeto P1-P2? É o prédio 1 e o prédio 2, tá? Então, foi aqui que eu entrei no grupo, né, em 2018. Tá. Então, foi aqui que eu entrei no grupo. Trouxe algumas fotos para vocês já conhecerem mais ou menos o pessoal que faz parte, tá? Aqui a gente estava lá no Pico do Jaraguá mesmo, a gente foi fazer uma visita lá para manutenção dos equipamentos. Essa daqui é a Amanda, que acabou de defender o doutorado. O Saba, esse daqui é o neto do IAE, que a gente tinha parceria com o CTA, mas agora a gente não tem mais, mas aí eles acompanhavam a gente também na manutenção. A Daniele, no mestrado, o professor Ferro, também que vocês vão conhecer. Essa daqui era a nossa equipe também, quando a gente ia almoçar lá depois do P1 e P2. Esse daqui é o Beni, o grande Beni, que filmava os raios pra gente. Sem ele, né, a gente não teria toda essa informação que a gente tem. Essa daqui é a Karina, minha co-orientadora, que está lá na África. Esses daqui são os motoristas do INPE, que ajudavam a gente também. Henrique, aluno de iniciação. Paulo é um colaborador externo. O Diogo também é um colaborador externo na do IAE. Essa daqui é a Stephanie, também externa. A Edith do doutorado. E aí vocês vão conhecendo esse pessoal no decorrer do tempo. Paula, bom dia. Desculpa o atraso. Ismael aqui. Bom dia, Ismael. Tudo bem? Não tem problema, não. Tá no comecinho ainda. Bom, então vamos falar então de raio, relâmpago e trovão, né? A gente que estuda raio, quando a gente fala para o pessoal, o que você estuda? Eu estudo raio. Então, geralmente são essas perguntas que fazem pra gente, né? O que são os raios? O raio sobe ou desce? Ele atinge 2 vezes o mesmo lugar? E como posso me proteger? Essas são algumas perguntas que eu sempre ouço. Então, vamos começar o que é um raio. Na aula passada, o Saba já deu uma introdução muito boa para a gente, trouxe o raio para a nossa realidade, né? Então, foi isso também que eu quis trazer. Então, o raio ele é um fenômeno atmosférico, mas se a gente for comparar ele com as coisas que a gente conhece, né, no nosso dia a dia, ele parece com aquele choquinho que a gente leva na tomada. Ele é uma descarga elétrica numa intensidade muito grande, numa proporção muito grande. E o raio ele pode ser de polaridade positiva ou negativa. Então, a intensidade de um raio. Aqui eu tenho a fotografia de um canal do raio atingindo lá próximo ao INPE. Então, esse canal do raio, ele tem, em média, uma corrente de 30.000 amperes, tá? Se a gente for comparar isso com o chuveiro que a gente toma banho dentro de casa, o chuveiro ele tem cerca de 30 amperes para poder aquecer aquela água do banho. Então, um raio, apenas um canal, ele tem cerca de 1000 vezes a intensidade do chuveiro elétrico de dentro de casa. E a duração dele é muito curta. O tempo que ele fica conectado no solo é de cerca de 1/3 de segundo a 2 segundos no máximo. Pode variar, sim, tem casos que ele varia. Mas essa é a média, tá, pessoal? E qual que é a espessura do raio, do canal do raio? O raio, ele tem o diâmetro de cerca de 2 centímetros. Isso foi medido experimentalmente. Eu trouxe uma figura aqui para mostrar para vocês. Foi um trabalho realizado pelo pesquisador Ullmann. Ele instrumentou um para-raio com fibras de vidro e elas foram atingidas por descargas elétricas. Nesse caso aqui, foram 4 descargas de retorno. Então, por isso, essa fibra de vidro ela tem dois círculos, né, nela, e essa daqui foi atingida apenas por uma descarga de retorno. Então, conseguiu-se estimar que a espessura do canal do raio é de cerca de 2 centímetros. Então, você pode imaginar, 30.000 amperes numa espessura de 2 centímetros. É muita intensidade. E qual a temperatura do canal do raio? O canal do raio ele tem cerca de 30.000 graus Celsius de temperatura. Se a gente for comparar isso com a temperatura da superfície do Sol, que é de cerca de 5.600 graus Celsius, o raio ele tem cerca de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Então, é um canal muito quente. E é por isso, por essas características, que dizem, né, que o raio ele é tão perigoso. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com o raio.
O que é o trovão? O trovão é a expansão supersônica do ar devido à propagação do raio. Então, sempre que um raio está se propagando, ele expande o ar e essa expansão ela gera o trovão. E aí tem aquela continha, né, que a gente tem que fazer para saber qual a distância em que o raio aconteceu da gente. Então, por exemplo, se você vê o relâmpago, que é o clarão do raio, e após 5 segundos você ouvir o trovão, para você saber mais ou menos a distância da qual esse raio atingiu o solo do ponto que você se encontra, você tem que fazer a velocidade do som, que é cerca de 340, vezes o tempo que você demorou para ouvir o trovão, que nesse caso foi 5 segundos. Então, a distância aproximada que o raio caiu de você, atingiu o solo, foi 1.700 metros. Isso é uma conta estimada, tá, pessoal? E quais as nuvens que produzem raios? O nome dessas nuvens é cumulonimbus, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ela tem algumas características próprias. Ela tem uma extensão vertical muito grande, ela pode alcançar de 12 a 18 quilômetros de altura. E quando o seu topo alcança a tropopausa, ele começa a se espalhar. E aí, esse espalhamento, ele dá um formato característico dessa nuvem, que é o formato de bigorna. E no interior dessa nuvem, ocorrem alguns processos físicos que dão origem a centros de cargas no interior dessas nuvens. Esse é um modelo tripolar de cargas, de nuvem tripolar. Então, eu tenho aqui um centro negativo principal no meio da nuvem, um centro positivo um pouco maior no topo da nuvem e um centro de cargas positivo menor na base da nuvem. Débora? Débora? Gente, alguém conhece Débora? Não entendi, Paula. Você perguntou? Débora é do nosso grupo? Não sei. Eu também não sei. Mas eu não tô vendo Débora nenhuma aqui. Ah, não, ela tá pedindo para entrar. Bom, eu vou adicionar. Bom, então, continuando, né? Então, essa nuvem de tempestade, ela possui 3 centros principais de cargas, formados devido a processos físicos que ocorrem no interior dessas nuvens. E entre esses centros de cargas, no interior da nuvem, o campo elétrico é muito alto, ele se intensifica muito e dá origem ao líder bidirecional. O líder bidirecional, ele é uma descarga elétrica, tá? Só que ela tem 2 polaridades. Ela tem a polaridade positiva, que vai se propagar no meio negativo de cargas da nuvem, e ela tem a polaridade negativa, que vai se propagar no centro de cargas positivo da nuvem, tá? E esse líder, ele vai se desenvolvendo até que ele toca o solo, uma das polaridades toca o solo, dando origem à descarga de retorno, tá? Alguma dúvida? Não? Então tá, então vamos seguir. E como ocorre a conexão? Então, eu fiz um quadrinho aqui para mostrar para vocês, ilustrar mais ou menos como ocorre a conexão desse raio que parte da nuvem. Então, eu mostrei aqui. Neste caso, a nuvem está carregada negativamente, né? A gente vê que tem mais cargas negativas na nuvem e a casa está carregada positivamente. Então, ocorre aquele processo no interior da nuvem, o líder bidirecional é iniciado, e quando esse líder descendente está se aproximando do solo, o campo elétrico aqui entre a nuvem e a estrutura ou solo, ele se intensifica muito, e pequenas descargas são geradas a partir desses pontos no solo. Elas se propagam a fim de se conectarem, até que ocorre a conexão, e essa conexão ela é chamada de descarga de retorno. Então, ela é acompanhada de um clarão muito grande e um estrondoso som, que é o trovão. E apenas as nuvens produzem raios? Não.
os raios eles podem ocorrer em regiões de cargas de polaridades opostas entre si. Então, a gente vê raio acontecendo também em explosões nucleares e erupções vulcânicas. Eu trouxe aqui para vocês algumas fotos de erupções vulcânicas produzindo raios, que são bem parecidos com os raios que a gente vê, né, das nuvens. E trouxe também um vídeo onde ocorre a erupção e os raios começam a acontecer, tá? Então, basicamente acontece o seguinte, o campo elétrico da atmosfera está estável até que ocorre a erupção. Então, a separação de cargas, ela é muito brusca, e aí o campo elétrico, ele muda intensamente, e aí os raios começam a ser originados dentro dessa nuvem de erupção vulcânica. E também trouxe aqui algumas fotos para vocês de explosões nucleares. Eu não sabia disso, que os raios poderiam partir de explosões nucleares, então quando eu soube foi muito interessante para mim e achei essas imagens muito lindas. Não sabia se você sabia, Cláudia. Você sabia? Acho que eu já ouvi falar, que já devo ter lido em algum lugar, mas faz tanto tempo que eu nem lembrava mais. Pois é, eu não sabia. Quem me falou foi o Saba, e ele me passou essas fotos, e aí eu queria saber se era realmente raio, né? Então eu fui procurar saber, e aí eu procurei um vídeo, porque é muito diferente, são muito diferentes esses raios. Pelo que deu para entender, eles são raios ascendentes, que partem do solo, quando ocorre a erupção. A erupção não, desculpa, a explosão. E aí eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês, que eu achei no YouTube, de uma explosão nuclear acontecendo, e aí se vocês repararem aqui nos cantos, logo do lado, partem raios do solo em direção à nuvem, né, para cima. Então, realmente acontece sim raios em erupções, em explosões nucleares. Sim, é dessa foto aí que eu me lembro de ter visto agora. Ah, lembrou? Então, eu assisti um outro vídeo também, eu acabei de adicionar lá no YouTube para mim, também de uma explosão nuclear produzindo raio, mas ainda não pude assistir. Mas depois eu vou assistir para ver também. E raios no mundo, pessoal. Então, vamos falar um pouco das densidades de raio, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do satélite GOES, tá? De descargas elétricas acontecendo ao redor do planeta. Então, cada pontinho desse aqui que vocês veem, esses clarões, eles são descargas elétricas acontecendo ao redor do globo. Então, a cada segundo que se passa, ocorrem 100 raios, totalizando 8 milhões por dia e 3 bilhões por ano. Então, quando eu soube disso também, fiquei de boca aberta, né? Porque é uma coisa que a gente vê somente no verão aqui. Então, e eu não conseguia imaginar que isso acontecia o tempo inteiro no planeta inteiro. Mas sim, enquanto é inverno aqui, é verão no hemisfério norte, e aí as tempestades continuam, né? Então, esses são os números no planeta inteiro. Aqui eu trouxe um mapa de densidade de raios, também, do planeta. E foi uma média feita entre os anos de 2013 e 2017, cerca de 9 bilhões de descargas. Então, aqui tem os principais pontos no planeta, onde a incidência é maior, nos Estados Unidos, México, Colômbia, Costa do Golfo, Venezuela, Brasil, África, Índia, Madagascar, Austrália, Sudeste, Paraguai. Então, esses são os pontos onde ocorrem mais raios no planeta. Então, se vocês verem aqui um mapinha de densidade, quanto mais azul o ponto, maior a densidade de raios. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que nos polos, a densidade é quase nula, tá? É nula, praticamente. Enquanto que nos trópicos, a densidade de raios é muito alta. Então, nos polos a densidade é 0 e nos trópicos é muito alta. E se vocês repararem, nos continentes ocorrem muito mais raios do que nos oceanos, tá? Nessas bordas aqui ocorrem tempestades sim, mas nos continentes é bem mais alto o índice. Isso por quê? Porque os raios, eles precisam de nuvem para ser gerados, certo? E essas nuvens, elas só se formam a partir de características do solo, como umidade, núcleos de condensação.
e uma temperatura muito alta. E isso é encontrado mais no continente do que nos oceanos. Essa é a explicação, tá? Raios no Brasil. Então, a média de raios no Brasil, por ano, é de cerca de 77,8 bilhões. Esse daqui é um mapa de incidência de raios no Brasil, que eu peguei do ELAT, e ele é de 2016, então mostra a incidência de raios no Brasil durante o ano. Eu trouxe aqui também o mapa, separado por estados, e trouxe os 10 primeiros colocados com maior densidade de raios no Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente tem Tocantins, com 17,1 raios por quilômetro quadrado, ou seja, a cada quilômetro quadrado ocorrem 17,1 descargas. E em São Paulo, onde nós tínhamos o nosso projeto, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, ocorre 5,2 descargas por quilômetro quadrado, tá? Essa é a média de raios por estado. E quais são os tipos de raios? Então, a gente tem... Nossa, desculpa, é Tocantins, a média é 17? Aham, é muito alta, né? Para média, me parece alta mesmo. Muito então, alta. Para mim, isso aí são valores de pico de alguns lugares, né? 18, 20. Curioso. Olá. Oi. Oi. É o Ferro, tudo bem? Oi, Ferro, tudo bom? Você entrou com... Você é a Débora? Ah. Não, mudei. A Débora é o computador que eu estava usando dela. Ai, que susto. Eu olhei e falei assim, gente, alguém conhece alguma Débora? Porque eu nunca ouvi falar da Débora. Troquei meu nome aqui, não mudou nada para vocês aí? Não. É que ontem à noite ele esqueceu de voltar para Marcos. Ai, que coisa. Eu mudei para Marcos. Para mim está parecendo, mas não mudou muito. Eu queria só comentar uma coisa sobre essa densidade de Fica à vontade, Ferro. Uhum. Levantado pelo ELAT. Essa observação que o Cláudio fez é interessante, porque Tocantins, Amazonas, Pará, a gente tem uma cobertura da RINDAT, nós não temos cobertura, na verdade, da RINDAT aí nessas regiões. Uhum. Então, esses valores aí são estimados a partir do número de dias de tempestade levantados por empresa de energia, essas coisas. Provavelmente, Tocantins, Amazonas, Pará, Roraima, o índice deve ser muito maior do que isso. Uau! Devem ser os campeões aí de incidência de relâmpago, deve ser lá pelo Amazonas, Roraima, por aquele lado lá. Uhum. Esses valores que a gente tem aqui são valores estimados, não tem a mesma fiabilidade do que tem aqui para São Paulo, Mato Grosso, etc. Então, e olha que eu tentei pegar o mapa mais atualizado do ELAT para apresentar, né, os valores mais atualizados, acho que foi de 2018 ou 2017 esses valores. Mas não é falha tua, não. O problema é que o ELAT não tem cobertura, nós não temos sensores colocados nessas regiões aí do norte. Interessante. Por isso que a estimativa aí é mais precária, é mais duvidosa. Obrigada, Ferro, não sabia não, é bom saber então. Bom, então vamos lá. E quais são os tipos de raios, né? Vamos então ver o mais interessante, olhar os raios. Então, a gente tem os intranuvens, que são os mais comuns na atmosfera. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um intranuvem. Então, ele tem algumas características. Eles começam e terminam na nuvem, tá? Eles não tocam o solo. E eles são visíveis, o canal deles é visível apenas quando eles escapam da nuvem, tá? Então, a gente só consegue ver o canal porque está fora da nuvem. Se tivesse no interior da nuvem, a gente só veria o clarão desse canal, tá? Então, eles têm maior quantidade, eles são cerca de 80% a 90% de todas as descargas são essas intranuvens. A gente também tem os descendentes negativos. Os descendentes são aqueles que descem, que partem da nuvem em direção ao solo. E eles podem ser negativos e positivos. Então, os descendentes negativos, eles têm também algumas características, tá? Eles transferem carga negativa para o solo. Então, o canal do raio, assim que ele toca o solo, carga negativa é transferida.
eles são aparentemente mais ramificados. Então, vocês podem ver, olha, que na propagação deles, existem muitas ramificações desse canal, até que quando ele toca o solo, essas ramificações se recolhem para o canal principal e fica apenas a descarga de retorno do canal principal. Eles tocam o solo diversas vezes, então eles têm diversas descargas de retorno, essa daqui é o exemplo de uma só, mas os raios negativos, eles têm cerca de 4,2 descargas de retorno, e possuem mais pontos de contato no solo, ou seja, eles podem tocar o solo, a primeira descarga de retorno em um ponto, a segunda descarga de retorno num ponto diferente, tá? Eu trouxe aqui mais exemplos para vocês de raios descendentes negativos. Então, para vocês, né, visualizarem e saberem bem como que é um raio negativo. Olha a quantidade de ramificação que esse raio tem, a maneira que ele se propaga. Assim que ele toca o solo, as ramificações elas retornam. Então, esse daqui é um outro raio negativo, também filmado pelo Beni, lá no P1P2. Aqui tem um terceiro raio negativo, tá? Então, vocês podem ver aqui, novamente, quando ele toca o solo, ocorre a descarga de retorno, a grande intensidade na luminosidade, ocorre o clarão, o trovão. E esse daqui, eu achei muito interessante, eu trouxe para vocês que eu achei no arquivo do grupo, que ele é um raio bifurcado. O que é um raio bifurcado? Ele toca o solo em dois pontos distintos ao mesmo tempo, tá? Então, eu acredito que eu posso chamar isso de bifurcado, né, Ferro? Você que entende melhor. Ele não tem que necessariamente tocar esse ponto e um ponto lá do outro lado, né? Não, então, raio bifurcado, me parece que esse é um exemplo que o Saba tem guardado de raio bifurcado. A gente precisa só tomar cuidado. Como você comentou um pouquinho atrás aí, a gente tem relâmpagos que tocam o solo em dois pontos diferentes. Isso. Então, esses são chamados relâmpagos com novos canais. Quer dizer, acontece uma descarga num canal e o canal seguinte vai tocar o ponto, ele segue um trajeto diferente e toca o solo num ponto diferente. Uhum. Se essas duas descargas de retorno acontecerem no intervalo muito curto de tempo, o tempo interstroke for muito curto, a olho nu ou filmando, pode ser que pareça que ele que é um raio bifurcado, ele está tocando o solo em dois pontos diferentes. Mas precisa saber diferenciar isso, relâmpago com dois pontos de contato por novo canal ou um relâmpago bifurcado. Esse caso aqui de bifurcado, ele toca o solo simultaneamente nos dois pontos. São dois pontos derivados do mesmo canal. Tá? Certo. Que me parece que é exatamente esse caso que você está mostrando agora aqui. Que então, bom. Esse tem contato no solo simultâneo em dois pontos distintos pelo mesmo canal. E o relâmpago com novos canais, não, ele toca em dois pontos distintos, mas são descargas de retorno diferentes. Às vezes na imagem parece que ele está sendo bifurcado, mas ocorreram duas descargas diferentes. Tá certo, obrigada, Ferro. E outra coisa também que eu queria que vocês separassem é a distância entre essas ramificações, tá, pessoal? Então, o raio descendente negativo, ele tem, essas ramificações, elas podem estar bem distantes entre si, e ele tocar o solo bem distante de uma das ramificações que ele tinha, tá? Agora, os descendentes positivos. Então, a gente viu os descendentes negativos, agora os que tocam o solo positivos. Então, eles transferem carga negativa para a nuvem, tá? É uma das características desse raio. Se vocês separarem na maneira de propagação dele, esse daqui, ele está bem diferente mesmo, ele está se propagando horizontalmente, tá? Ele é bem diferente do descendente negativo. Eles tocam o solo uma única vez, em sua maioria. Eles são menos ramificados visualmente e a ocorrência deles é bem baixa, cerca de 2%. Enquanto que os descendentes negativos, eles ocorrem cerca de 90% dos casos são descendentes negativos. Dos que tocam o solo, 90% são negativos. E eles ocorrem geralmente no final da tempestade.
Então, aqui eu trouxe também um arquivo do grupo. Pode que você falar, mostrou antes era um descendente negativo. É um ascendente negativo? Não, esse daqui, deixa eu mostrar. Esse daqui é um descendente positivo. Tá vendo? Oi. Posso, talvez a dúvida, eu fiquei preocupado que o pessoal confundisse um pouco a maneira como você colocou. Acho que o Cláudio levantou essa questão. Tá, perfeito. Não tem nada errado no que você colocou, não. Só que a maneira como você colocou o relâmpago anterior que você mostrou, o descendente negativo, você comentou que ele transfere carga negativa para o solo. Isso. Tá? Agora você colocou aqui em cima, nesse slide que está mostrando, que é um positivo, descendente positivo, transfere carga negativa para a nuvem. Como você colocou carga negativa nos dois, pode ser que o pessoal acabe se confundindo. Porque a convenção, né, se a descarga é positiva ou negativa, é a carga transferida sempre da nuvem para o solo, não é isso? Exatamente, exatamente. Era esse comentário que eu queria fazer. Então, quando você fala para a nuvem, a gente fica, opa, inverteu aqui. Para evitar que o pessoal não... A maneira que você colocou está certa. O teu descendente negativo transferiu carga negativa da nuvem para o solo. O descendente positivo está transferindo carga negativa para a nuvem, ou seja, ele está removendo carga positiva da nuvem. A convenção é sempre essa, que tipo de polaridade de carga que a gente remove da nuvem. Eu achei, Ferro, porque eu lembro que na apresentação da Amanda, eu acho que eu devo ter ouvido pela metade, então, ou alguma coisa do tipo, porque eu lembro que você falou que a carga, quem anda, quem caminha, são as cargas negativas. Então, isso. Sim. Então, o meu slide, ele transferem cargas positivas para o solo. Só que depois que eu ouvi isso, eu falei, eu acho que está errado. Então, deixa eu colocar que eles transferem cargas negativas para a nuvem. Eles tiram a carga, né? Tá certo isso que você colocou. Realmente é carga negativa que está subindo do solo, indo para a nuvem. Quando essa carga negativa sobe para a nuvem, você anula ou você remove carga positiva da nuvem. Certo. Então eu poderia falar que é uma remoção de carga positiva da nuvem. Exatamente. O conceito de polaridade do relâmpago é isso. A descarga, qual tipo de carga, que polaridade de carga está sendo diminuída na nuvem, está sendo removida da nuvem. Se você remove carga negativa da nuvem, ele é um relâmpago negativo, é uma descarga negativa. Se você remove carga positiva da nuvem, ele é um relâmpago positivo. Perfeito. Essa carga positiva na nuvem, ela é removida porque elétrons sobem do solo para lá e anulam essa carga. Não mistura transferência com mobilidade de carga. Tá bom. Obrigada, Ferro e Cláudio, porque agora eu vou arrumar isso daí, não vou esquecer. Para fixar esse conceito de como classificar o tipo de descarga, se ela é positiva ou negativa. É com relação à carga que foi removida da nuvem. Então, eu sempre tive dúvida nessa parte nas aulas, e, né, como eu não tinha o conhecimento de agora, eu não conseguia, né, entender isso, mas agora já consegui. Obrigada, Ferro e Cláudio. De fato, como o Cláudio disse, sempre a mobilidade é sempre do elétron. O elétron que é o elemento que se desloca. Tanto é, para quem fez engenharia elétrica, sabe que em toda análise de circuito a gente sempre usa o tal do sentido convencional da corrente, que é o sentido por onde os positivos saem e vão, né? Que é o contrário do sentido real. Então, assim, os engenheiros já estão meio acostumados com essa situação, né? Então, tranquilo. Tá, perfeito, gente. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Aqui eu tenho outro vídeo também de uma descarga descendente positiva para mostrar para vocês, só que ele é um pouco diferente, tá? Essa descarga, ela se inicia na nuvem, então vocês podem ver aqui que estão ocorrendo pequenas descargas para alimentar o canal principal desse líder positivo. Essas descargas, elas são conhecidas como recoil leaders. Elas são compostas de cargas negativas e elas vêm alimentando o canal principal desse líder positivo até que esse líder alcança o solo e ocorre a descarga de retorno de polaridade positiva, tá?
Esses recoil leaders, quem também acho que vai explicar melhor mais para frente é o ferro. E essa é uma característica muito importante do raio positivo. Aqui também eu tenho outra descarga descendente positiva, mostrando para vocês, se propagando, até que ela toca o solo, e novamente ocorrem esses recoil leaders nessa descarga de retorno. Então, vocês podem perceber que a propagação do líder positivo ele é bem diferente da propagação do líder negativo, tá? Então, você vê que ela é bem tortuosa, ela caminha tentando encontrar o ponto mais fácil para tocar o solo, até que ela encontra, ocorre a descarga de retorno, e esses recoil leaders continuam alimentando o canal do raio positivo. Então, agora a gente vai falar dos raios que sobem, dos raios para cima, que eles também são chamados de ascendentes. Então, eles têm algumas características próprias. Eles ocorrem geralmente no final da tempestade, a partir de estruturas muito altas. Essas estruturas são construídas pelo homem, tá? Eles não partem de pontos naturais, até hoje, pelo menos até hoje, não foi identificado que partem de pontos naturais. E são relativamente raros por conta disso. A gente não vê nenhum raio ascendente partindo do poste da rua de casa ou da árvore do quintal, porque é necessário uma estrutura muito alta para que esses raios sejam iniciados. Então, aqui eu tenho a imagem, uma fotografia desse raio aqui se propagando, tá? Está se propagando. Então, ocorre uma perturbação na nuvem, esse líder ele é iniciado, ele começa a se propagar em direção à nuvem, e aí vocês podem ver novamente esses recoil leaders, tá, alimentando esse canal positivo aqui. E tem uma outra imagem também de um raio ascendente, subindo em direção à nuvem. Essa é a foto desse raio, e essa é a filmagem da propagação. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então tá. Não, eu estava até pensando aqui, né, por que só coisas muito altas permitem a descarga a partir dessas estruturas que são altas demais, né? Aí eu estava pensando, a Terra é uma esfera tão grande que as cargas se distribuem nela, e para efeitos práticos, assim, na região de uma tempestade, a Terra é plana, não confundo as coisas, a Terra ali é mais ou menos plana com relação à nuvem, né? Uhum. Então, assim, é mais difícil você fazer uma intensificação de campo elétrico a partir de um eletrodo mais ou menos plano que a Terra, tem suas rugosidades lá, é mais difícil do que um bolsão de cargas nas nuvens, né? Então você realmente precisa ter uma protuberância mais intensa, tipo uma montanha pontuda e torres altas, para você conseguir fazer com que o efeito de ponta seja importante, né? E bastante cargas vão lá para aquela ponta, a ponto de intensificar o campo elétrico ali naquela região próxima dessa ponta, e aí iniciar uma descarga e mantê-la, né, se propagando. Acho que essa foi uma explicação assim que me ocorreu agora, porque eu estava me perguntando isso e agora você estava falando, me veio na cabeça isso aí, e talvez seja por aí. Talvez o Ferro possa comentar. Também acho. Cláudio, a gente vai, mais para diante no curso, a gente vai acabar falando um pouco mais disso, depois que a gente entender melhor quais são os processos que ocorrem, que são necessários para a propagação dos líderes, o líder positivo, negativo. A gente vai tentar mostrar um pouco melhor como é que acontece isso. Mas o princípio básico é o seguinte: para qualquer líder, qualquer relâmpago, intranuvem, nuvem solo ou um ascendente, ele só vai se propagar se a gente tiver quebra de rigidez, se começar a acontecer ionização do ar atmosférico. Uhum. No caso específico do ascendente, como ele está começando no solo, a densidade do ar no solo é muito maior. Nós temos uma rigidez, a quebra da rigidez elétrica próxima ao solo exige um campo elétrico muito maior para poder
começar isso. Então, o processo de iniciação do relâmpago próximo ao solo exige um campo mais intenso, pelo fato da rigidez dielétrica ser maior, do que se ele se iniciasse na nuvem. Tá certo. Essa é a explicação por que a gente precisa de um campo elétrico mais intenso. Agora, como conseguir esse campo elétrico mais intenso? O que você falou tem sentido com relação ao raio da Terra, né? Nós temos um raio muito grande do planeta e, dependendo da escala com que você olha isso, ela é uma superfície plana. E o campo natural, se um campo elétrico comum, não comum, se o mesmo valor de campo para iniciação de relâmpago, se a gente precisasse sempre do mesmo valor de campo, a gente teria relâmpago ascendente se iniciando em qualquer estrutura, de um morão de cerca, do poste da rua, de qualquer lugar. Isso não acontece porque o campo que a gente tem próximo ao solo, ele não tem intensidade suficiente para iniciar o processo de ionização, ocorrer a quebra da rigidez dielétrica. Eu preciso intensificar esse campo. Como é que eu intensifico isso? A ocorrência de uma elevação natural aí, da presença de uma montanha, de um morro, de alguma coisa, já faz com que as linhas de campo próximo ao solo já se intensifiquem, elas se agrupem. Então, ou é o poder das pontas, a concentração de carga na extremidade da montanha lá, já faz com que esse campo se eleve suficientemente. Um certo valor, ele sofre um acréscimo aí. Normalmente ele ainda não tem intensidade suficiente para provocar quebra de rigidez. A presença de uma torre em cima dessa montanha intensifica, agrega mais um valor de intensidade. E ainda assim, em muitos casos, não é suficiente para provocar a iniciação do relâmpago, começar o processo de quebra de rigidez. Nós descobrimos lá no doutorado da Karina, a gente conseguiu observar que além de ter a montanha, além de ter a torre, ainda precisa ter uma remoção de carga dentro da nuvem e dar a intensidade de campo que faltava para disparar esse relâmpago. E precisa de um trigger, né? Isso, de um trigger. E naquele dia que a gente começou a discutir no WhatsApp, foi uma discussão interessante, que todo mundo... Do Toblerone? Pois é. Eu acredito, foi o que a Paola comentou, nós não temos registro de relâmpago ascendente começando em estruturas naturais, do topo de uma árvore, em cima de uma montanha, coisas desse tipo. Mas eu acredito que isso deva ocorrer, é que a gente não tem registro. Sim. Se acontecer uma situação dessa, de a gente ter uma árvore alta, um pinheiro, ou alguma coisa desse tipo, no topo de uma montanha, e ocorrer uma descarga prévia, um relâmpago positivo anterior que remova a carga, eu acho que a gente consegue ter uma variação de campo suficiente que trigue um ascendente. Só que isso acontece em regiões que normalmente não tem ninguém observando, não tem ninguém filmando, então os registros são mais difíceis. Mas a gente vai ainda discutir essa questão do ascendente mais para frente no curso ainda, doutor. Eu estou tentando dar uma visão mais geral, assim, para eles verem o que é, como que é a imagem, mas eu quero sempre que vocês acrescentem para eu acabar não falando bobeira. Essa que é a ideia mesmo, a gente colocar, o Saba conversou comigo, a gente deu uma conversa um pouco antes, e a ideia era colocar, a Paola apresentar tudo isso sobre o relâmpago, para que quem está seguindo o curso, quem está acompanhando isso, ter uma visão geral e começar a pensar a respeito, e com a medida que a gente for colocando as coisas, todo mundo vai discutindo, vai colocando suas dúvidas, trazendo informações novas, o que já leu a respeito. Isso que é interessante no curso. Então, todo mundo fique à vontade para poder comentar e colocar suas opiniões aí. Sim. Bom, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, gente, para tomar uma água, usar o banheiro, e a gente... seu nome mudou sim, viu? Ainda bem, Paula. Ainda bem que mudou. Que bom. Essa história de home office, todo mundo usando
computador em casa. Ontem a minha esposa participou de um grupo, de uma transmissão de uma live ao vivo aí, pelo Zoom, e ficou o nome dela aí. Aconteceu a mesma coisa com ela. Ela entrou no grupo lá que elas estavam falando e apareceu lá para as outras moças lá, Marco. E ninguém conhecia o Marco. Pois é, eu falei, gente, será que tem algum intruso querendo saber sobre raio e a gente não sabe? Mas é bom que os intrusos apareçam bastante. Mas é bom se apresentar primeiro, né? Que bom. O pessoal já voltou? Não sei se está todo mundo aí. Acho que ainda não. Ivan. Falta o Ivan e o Ismael. Você vai ficar com a gente esse verão, Ferro? Vamos, marquei com o Saba. Vamos ver como é que a gente vai planejar isso, né? Mas semana que vem a gente vai dar uma conversadinha. Já estava planejando lá a instalação das câmeras numa outra salinha lá do CST. Uhum. Vamos ver como é que a gente consegue aproveitar esse verão também. É o Cláudio também, né, Cláudio? Você vai estar com a gente lá, né? Tá sem áudio. Aí. Não. Ainda continua mudo, Cláudio, ainda estamos sem áudio. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, essa porcaria aqui, ó. Esse fone de ouvido aí tem esse negocinho aqui, ó. Tem volume e tal, e se você aperta no meio, ele vai para mudo, né? Aí ele fica às vezes embaixo de uns livros aqui e aperta sem querer. Então, você perguntou se eu ia ficar com vocês aonde? No verão agora, vai ajudar lá a gente. Assim, eu sempre ajudei um pouquinho na medida do possível, isso varia muito. Mas você sabe, né? Eu saí da Embraer agora. Aliás, amanhã eu faço a homologação da demissão, mas já tem uma outra empresa aí já na cola, que, sabe, tava até impaciente que estava demorando. Mas isso ia ser claro, né? Todo mundo quer você. Não é assim não. Não é assim. Bom, mas de qualquer forma eu dei sorte, porque aconteceu uns negócios nessa empresa que ela precisa repor umas vagas, né? E é uma empresa da onde está as minhas origens, são tudo gente conhecida e tal. Aí eles me viram disponível e me chamaram. Foi uma sorte danada. Mas isso significa que daqui a pouco, talvez uma semana, 2 semanas, eu já esteja empregado de novo e vou entrar na corredeira de novo, sabe, bater no braço. Ah, que bom, graças a Deus. Mas assim, isso aí vai limitar a minha participação aí com vocês, que nem uma época foi, de noite, fim de semana. Na hora do almoço. Né? Na medida do possível, como eu falei. Ah, tá bom, mas só de estar remoto já tá bom. O Cláudio é o nosso consultor. Isso, exatamente, é assim que a gente quer. Participar. Essa história de sorte é um pouquinho relativa, viu, Cláudio? Talvez. Tem um fatorzinho de sorte que a empresa, acontece algumas coisas, ela precisa de um elemento novo, mas a competência do cidadão é o que prepondera. Ela olha, né? Não ia te chamar à toa, não. Mas eu não gosto de ficar sendo, como é que fala? de me autopromover assim, não gosto de ficar falando nada, não.
Modéstia é uma virtude. Bom, então vamos começar, gente? Acho que tá todo mundo aí, né? Vai terminar meio-dia. Então, eu vou lá compartilhar minha tela de novo. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, agora vamos continuar com a apresentação, né? Eu vou mostrar alguns recortes para vocês que saíram nesse ano de raios. Então, a gente tem o maior raio de maior extensão do planeta. Ele ocorreu no Brasil, tá? Então, aqui eu trouxe uma manchete para vocês do Correio do Povo. Foi um raio de mais de 700 quilômetros de extensão e ele começou no Rio Grande do Sul. Ele ocorreu dia 31 de outubro de 2018. Aqui tem uma imagem da propagação desse raio, né? Uma simulação da propagação desse raio. E aqui tem um vídeo da simulação da propagação dele. Foi um raio intranuvem, tá? Ele não tocou o solo. E aqui está a maneira com a qual ele se propagou. E o recorde anterior de maior extensão de um raio foi nos Estados Unidos e ele tinha 321 quilômetros de extensão, tá? Então, esse é um dos recordes. E também tem um raio de maior duração, o raio mais longo em tempo. Ele ocorreu também aqui no Hemisfério Sul. Ele se iniciou na Argentina. Foi em 4 de março de 2019. Aqui também tem uma simulação desse raio, tá? Da maneira de propagação desse raio. E ele durou cerca de 16,7 segundos. Então, lembra que eu falei para vocês, né? A duração média de um raio é de cerca de 1/3 de segundo a 2 segundos. Esse raio aqui também ele foi intranuvem, mas a duração dele foi muito longa, foi de 16,7 segundos. O recorde anterior ocorreu na França e ele era de 7,74 segundos. E vamos falar um pouquinho de proteção contra raios, tá? Então, para a gente se prevenir dessas descargas elétricas, a gente tem o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, os SPDAs. Eu acho que quem consegue falar melhor disso para vocês é o Cláudio mesmo, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona, falar por cima para vocês, pelo menos o meu conhecimento. Então, esse sistema de proteção, ele é composto por 3 principais componentes. O sistema de para-raios, que tem um terminal aéreo que tem a capacidade de interceptar a descarga. Aí essa interceptação ocorre e ele passa toda a corrente do raio através do sistema condutor de corrente, que é um cabo condutor, geralmente feito de cobre. E esse cabo está interligado ao sistema de aterramento, que está conectado no solo, para que essa corrente seja dissipada pelo solo. Então, aqui é basicamente esse sistema de proteção externo. A gente tem o para-raios, que intercepta a descarga. Ela passa a corrente dessa descarga pelo sistema condutor de corrente, e esse sistema condutor transfere a corrente para o solo. Eu tenho aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu vídeo. Vocês conseguem ver o meu vídeo? Eu tenho que interromper a apresentação? Não está aparecendo o vídeo não, Paula. Tá, então deixa eu interromper aqui. Agora vocês conseguem ver, né? Não sei se vocês querem colocar eu no meio para ficar maior a tela, mas vocês conseguem ver esse para-raio que está aqui na minha mão? Ele é um sistema, ele é um terminal aéreo, né? Ele é um dos sistemas do para-raio. Esse daqui que a gente vê geralmente, né, no topo de prédios, em cima das casas, de algumas casas. E eu, assim, quando via, eu achava que ele era menor. E aí, quando eu peguei esse daqui é do INPE, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, e eu vi que ele é maior do que eu achei que era, né? Ele tem mais ou menos um palmo, tá?
esse primeiro condutor aqui, essa haste. Ele é um para-raio do tipo Franklin. A gente tem 3 tipos, né? Eu acho que o Cláudio depois vai falar melhor. A gente tem o de Franklin, a gente tem o de malha, que ele funciona como uma gaiola de Faraday. E a gente também tinha, não tem mais, os para-raios com ponta de americio. Eles eram com... Como que é, Cláudio? Me ajuda. Para raios radioativos? Isso, exatamente. Isso foi proibido faz muito tempo já. Isso, foi proibido, mas eu achei muito interessante porque eu não sabia disso antes. Então, quando eu procurei saber de para-raios, eu fiquei sabendo que tinha esse tipo de para-raios. E eu achei muito interessante, tanto que no CIPDA, no simpósio que eu fui de proteção contra descargas, eles fizeram uma mesa redonda só para discutir a capacidade de interceptar a descarga, quem que era melhor, se era o para-raio convencional de Franklin ou se era esse radiativo. Então, é muito interessante isso, não sabia que tinha essa discussão no meio científico, para mim foi muito novo, eu achei muito interessante, e eu acho legal vocês saberem também, né, a diferença de para-raios, que existiam diferentes para-raios. E esse daqui é um tipo Franklin, ele é composto por essas hastes, ou ele pode ser uma haste principal somente, ou ele também pode ter essas hastes secundárias aqui embaixo. E eles têm umas pontas bem pontiagudas, elas são bem fininhas, para melhorar a questão do poder das pontas, onde o campo elétrico é intensificado, e aqui surgem aquelas pequenas descargas para se conectarem ao raio descendente, que eu vou falar logo em seguida. Então, esse daqui é um para-raio, bem legal, vai ficar na minha sala, vocês podem passar lá para pegar depois para ver, fique à vontade. Bom, vou voltar a compartilhar minha tela. Então, esse é o sistema proteção externo. E para que ele é útil, né? Para que esse sistema ele tem que ser bem instalado? Para que ele tem que estar funcionando adequadamente? Para que não ocorram conexões como essas, né? Que a gente está vendo agora aqui no P1P2, que foi filmado pelo Beni. São conexões laterais. Ao invés delas serem interceptadas pelo sistema de para-raios, pelo sistema de proteção externo, elas acabam se conectando nas laterais das estruturas, e essas conexões laterais, elas causam sérios danos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma possível conexão lateral nessa estrutura, nesse edifício. Essa conexão gerou uma ruptura no concreto, então vocês podem ver como danificou o concreto aqui do prédio. Aqui também tem um dano devido à conexão de raio, ocorreu o derretimento de uma haste metálica, provavelmente devido à corrente contínua de um raio conectado. E aqui um circuito de distribuição de energia também danificado por intermédio de uma descarga elétrica. Então, né, se o sistema externo não for bem feito, ele pode sim trazer danos e perdas materiais na estrutura. Além disso, além desses danos e perdas materiais, ocorrem também os ferimentos em pessoas e animais. Então, os raios, eles também podem causar ferimentos. E quais são esses tipos de ferimentos em pessoas? Então, a gente tem 5 principais tipos. A gente tem o dano por descarga direta, que é quando o raio atinge diretamente a pessoa. A gente tem o dano por contato, ou seja, se a pessoa está tocando em algum material na casa condutor, o raio atinge esse local e o sistema de proteção interno não está bem organizado, a corrente do raio pode ser transferida através desse material e entrar em contato com a pessoa, causando ferimentos. Também tem ferimentos por descargas laterais, onde a pessoa está próxima a um local onde o raio se conecta, a corrente do raio passa, né, nesse exemplo da árvore, ele se conecta na árvore, a corrente do raio passa pela árvore, e aí ela está tentando sempre buscar algum ponto referencial para ela se propagar. Então, ela acaba tendo uma descarga lateral,
que vai passar pelo corpo da pessoa também até alcançar o solo. A gente também tem a tensão de passo, o dano por tensão de passo. Então, no caso do raio cair no solo, tocar o solo, essa corrente do raio vai se propagar pelo solo, e se você tiver com uma diferença de potencial muito grande, ele pode sim causar danos no corpo, né, da pessoa ou em animais. E a gente também tem os danos dos raios devido aos líderes ascendentes que partem do topo das nossas cabeças ou dos nossos ombros. Eu já vou falar sobre isso, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de algumas árvores que foram atingidas por raios, tá? Aqui tem exemplos de árvores e aqui tem exemplo de dano por descarga lateral. Então, aqui, provavelmente, estava acontecendo uma tempestade, essas vaquinhas foram se esconder embaixo da árvore, o raio atingiu a árvore e houve descarga lateral e acabou matando essas vaquinhas. Aqui a mesma coisa, deve ter ocorrido um raio tocado o solo aqui no campo, ou a cerca, né? Acredito que a cerca, porque ela foi conduzindo a corrente do raio, essas vaquinhas deviam estar em contato com a cerca e acabou sofrendo uma lesão por contato devido à corrente do raio. Esses daqui são algumas fotografias de ferimentos por descargas diretas em pessoas. Então, aqui vocês podem ver essas marcas características de descarga direta. E aqui um sapato de uma pessoa que foi atingida por raio. Eu preferi não mostrar o restante do pé da pessoa. E, por fim, né, os líderes ascendentes a partir das pessoas mesmo. Esses líderes que partem do topo das nossas cabeças ou do ombro, que são partes altas. Então, aqui está acontecendo um jogo, se vocês verem, dá um clarão no meio da partida, alguns jogadores caem, vocês podem ver que eles permanecem no chão, tem uns com a mão na cabeça, tá vendo? Deve ter sofrido alguma dor na cabeça, e eles têm espasmos enquanto estão caídos no chão. Vou mostrar de novo. Ó, de novo, tá acontecendo o jogo, aí ocorre um clarão, alguns jogadores caem, e acredita-se que essas quedas foram devidas a essas descargas líderes ascendentes que partem que também podem partir das nossas cabeças, dos nossos ombros, enfim. Você vê que tem um cara lá na arquibancada que dá no pé. Eu não vi. Olha pra você ver, lá no fundo tem um cara que você percebe que começa a se mexer rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Eu não sei como ele não foi também, porque estava mais alto, né? Ah, esse cara aqui? Tá saindo de mansinho, mas... Bom, então, pessoal, é por isso que é tão perigoso ficar exposto durante uma tempestade, tá? Então, vamos falar um pouco desses líderes ascendentes a partir do solo, que são o principal tema da minha dissertação, do meu estudo dentro do mestrado. O que são esses líderes ascendentes a partir do solo? Esses líderes ascendentes, eles são derivados de raios negativos, de raios descendentes negativos. Então, toda vez... Ué, o Israel saiu. Tá. Então, toda vez que um líder descendente negativo, ele está se propagando em direção ao solo, esse daqui é o líder negativo, tá? Vou apresentar essa figura para vocês. Esse daqui é o líder negativo, se propagando em direção ao solo, tá? Ele vem se desenvolvendo e descendo até o solo. Esse daqui é o campo elétrico produzido por esse líder. Esse daqui é a torre, uma torre localizada no solo, pode ser uma torre de comunicação, alguma coisa, um prédio. E essa daqui é a corrente medida no topo dessa torre, tá? Para vocês entenderem essa figura. Então, conforme o líder escalonado, que é o líder descendente, vai se propagando em direção ao solo, ele se propaga, ele vai se alongar em direção ao solo. O campo elétrico
no topo dessas superfícies aqui encontradas no solo, ele vai se intensificar. E aí começa a ocorrer um acúmulo de cargas positivas no topo dessas estruturas. E esse processo continua se repetindo. Então, o líder escalonado se alonga novamente, o campo elétrico vai se intensificar na superfície dessas torres e vai ocorrer um acúmulo de cargas, tá? E esse processo continua acontecendo até que chega uma hora em que o líder se alonga e a corrente no topo dessas estruturas, ela alcança um valor superior a 50 amperes. Ocorre um acúmulo de cargas e esse canal aqui, ele começa a ser visível. Então, é daí que acontece esses líderes ascendentes a partir do solo, tá, pessoal? Então, o líder escalonado, ele vai se propagando em direção ao solo, o campo elétrico na superfície, no topo dessas torres ou de estruturas no solo, ele é intensificado, e aí a partir dele ocorre acúmulo de cargas nesse topo, e esses líderes ascendentes, eles são formados. Tá? Isso pode acontecer em estruturas, nos para-raios, como a gente viu, no topo das nossas cabeças, em topo de árvore, sempre, podem acontecer esses líderes. Tá? Então, é assim que eles se formam. E o que é o LAC e o LANC, que vocês vão ouvir falar bastante? O LAC é o líder ascendente conectivo, ou seja, é o líder ascendente que se forma aqui no topo desse prédio e ele vai se conectar à descarga descendente que está descendo. E o LANC é o líder ascendente não conectivo, ou seja, ocorre uma disputa, né? Vou apresentar para vocês agora uma disputa de líderes ascendentes tentando se conectar a essa descarga descendente. E sempre que um se conecta, ele é denominado LAC, e o que não se conecta, ele é denominado LANC. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês de LANCs, tá? Aqui eu tenho o P1, P2, o topo dos prédios, onde tem esses líderes ascendentes que saem do topo dessas estruturas, e o líder escalonado descendo para tentar se conectar em algum deles. Aqui eu tenho uma imagem, uma fotografia de uma conexão de uma descarga negativa, também com um LANC tentando se conectar no topo de uma casa. Aqui, esses LANCs ocorreram na água, tá? Então, vocês podem ver aqui uma descarga elétrica, novamente, uma descarga de retorno conectando na água, acredito eu, e esses LANCs partindo para tentar conexão. E aqui também tem uma descarga se conectando no solo, e esses LANCs que vocês conseguem ver aqui, essas pequenas descargas, elas estão partindo do solo, tá, pessoal? Então, são descargas elétricas da ordem de dezenas a centenas de amperes que saem do topo de estruturas ou superfícies no solo. Eu trouxe aqui 3 vídeos, são os 3 casos que eu estou trabalhando na minha dissertação de mestrado, de LANCs que aconteceram no topo do P1, P2, que foram filmados pelo Beni, no momento de descida desses líderes escalonados. Então, aqui tem o caso A, ele foi filmado a 80 mil imagens por segundo. Vocês vão ver aqui o líder escalonado descendo e o prédio começando a responder. Os para-raios estão tentando se conectar a essa descarga. Então, vocês podem ver que eles começam a intercalar a tentativa, e esses LANCs eles vão aumentando a sua extensão. Essa descarga descendente, ela não se conecta a nenhum dos dois, ela se conecta no prédio do Beni, onde estava sendo filmado. Então, mas mesmo assim, ocorre a tentativa desses dois prédios na conexão dessa descarga. Esse caso B aqui, ele foi filmado a 70 mil imagens por segundo. Ele também mostra a tentativa de conexão dos para-raios do P1, P2, mas também vocês vão ver aqui tentativas de conexão desses outros prédios em construção.
Tá vendo? Então, diversas descargas líderes, elas saem do topo dessas estruturas, a fim de se conectarem à descarga líder descendente, tá? E essa daqui, esse caso C, ele foi filmado a 110 mil imagens por segundo. Ele também mostra a tentativa de conexão dos prédios, um pouquinho mais fraca, porque esse raio, ele tocou o solo muito distante dos prédios, acho que 3 quilômetros, muito distante não, né, relativamente, porque esses dois aqui tocaram a 200 metros, esse daqui se conectou ao prédio, e esse daqui foi a 3 quilômetros. Então, é por isso que os lances são um pouco mais fracos aqui, que a gente não consegue enxergar muito bem. Bom, então esses que são os líderes ascendentes conectivos, tá? Então, esse é o tema da minha dissertação. Oi. Você poderia voltar para mim um pouquinho lá naquela imagem, não nessa anterior ainda, daquele lago, isso aí. Eu queria comentar sobre o que eu estava falando sobre, quando nós começamos a falar sobre relâmpagos ascendentes, lá comentamos um pouco a respeito de relâmpagos ascendentes, aquela discussão que o Cláudio colocou, que a superfície é bastante plana. Aqui nessa situação, vocês verem que nós temos nada mais plano do que a superfície de um lago, e está saindo líderes ascendentes da superfície do lago. E a mesma coisa na imagem de cima, que é no solo, aí está partindo vários ascendentes, líderes ascendentes de estruturas baixas, aqui ao nível do solo, bastante plano. É óbvio que aqui esses líderes ascendentes partiram porque o campo aí teve aumento suficiente, teve intensidade suficiente para provocar a quebra de rigidez dielétrica e iniciar o processo de ionização, porque o líder descendente estava próximo. Foi o líder descendente que intensificou o campo nessa região. Mas isso aí era para colocar, reforçar, né, tentar demonstrar aquela ideia que eu coloquei, que se a gente tivesse, se a nuvem, por exemplo, conseguisse por si própria ter carga suficiente para intensificar o campo numa região plana da superfície, a gente poderia, se esse campo chegasse à intensidade suficiente para iniciar a quebra de rigidez, a gente poderia ter um relâmpago ascendente iniciando de um ponto na superfície qualquer. Como a nuvem não tem carga suficiente acumulada para intensificar esse campo, aí se faz necessário ter aquela situação de uma montanha, de uma árvore, de outras coisas que provoquem que levem a essa intensificação de campo. É um exemplo de descargas de líderes partindo de uma superfície plana aqui. Se a gente tiver campo suficiente para provocar a iniciação, a quebra de rigidez, vai acontecer no solo. Eu acredito que isso aconteça a partir de estruturas naturais no topo de montanhas. Você está dizendo que aqui nós temos uma riqueza de lanques, né, coisas partindo, apesar que existem arbustos, ondinhas e tal, mas é porque o campo ficou tão intenso devido à proximidade do líder descendente. Exatamente. Aí extrapola realmente, né, o campo fica... Aí certo. o líder descendente cumpriu essa função, né, a carga que ele trouxe na nuvem para próximo do solo, duas coisas, né, a carga já veio na ponta do líder, e ele diminuiu a distância entre essa carga e o solo. À medida que a distância vai diminuindo, o campo vai se intensificando. Isso. Aí chegou num ponto que começou a partir, teve quebra de rigidez dielétrica e começou o processo de ionização em várias estruturas aí, moitinhas, gramas e não sei mais o que tem nessa superfície. E esses líderes, eles chegam a mais de 20 metros, Ferro. Não sei se você leu esse paper, é bem interessante. Esse comprimento do líder ascendente aí está relacionado, tem pesquisa sobre isso também, está relacionado com a altura da estrutura da qual ela parte. Se o líder ascendente parte de uma torre de 100 metros, provavelmente ele vai ter um comprimento em torno disso, dessa ordem de grandeza, 100 metros, 100 e poucos metros. Se ele parte de uma estrutura de 50 metros, 60 metros, ele deve ter um comprimento dele deve chegar mais ou menos em torno disso. Existe uma boa correlação entre a altura da estrutura de onde parte o líder e o comprimento que esse líder vai ter. Mas é interessante, até na superfície de água saem líderes ascendentes lá. A gente percebe que quanto mais
assim, se você olha a nuvem, o efeito dela no solo é amplo e mais fraco. Conforme o líder vai se aproximando, o efeito vai ficando cada vez mais localizado e mais intenso, né? Ele vai focando a coisa assim, Exatamente. e aí o campo chega muito forte mesmo, bem embaixo dele. Como nesse caso das montanhas e das torres, a gente não tem o líder descendente, né? Não temos o escalonado partindo em direção à montanha, depende de ter um campo intenso ali naquele ponto da montanha para poder iniciar o líder ascendente. Aí tem que ter outras coisas que intensifiquem esse campo, como a própria montanha, a torre, variação de carga lá na nuvem. Queria aproveitar a figura para comentar alguma coisa. Obrigado. É bom, obrigada a você, Caio. Então, pessoal, esse é o tema da minha dissertação e eu estou verificando a corrente desses líderes ascendentes, conectivos e não conectivos, e tentando uma investigação para possíveis melhorias em sistemas de proteção, tá? É isso que eu estou fazendo na minha dissertação. Então, né, vendo tudo isso, como que a gente consegue se proteger? Então, é aquele famoso... Oi? Você falou, tá vendo o nível de corrente dos LANCs, né, e dos LACs. Aí você falou que isso pode impactar alguma coisa nesse sistema de proteção, né, dos para-raios. Sim. O que você tá vendo de correlação por enquanto, ou ainda não viu nada? Então, na verdade, eu ainda não consegui ver a correlação na melhoria do sistema de proteção em relação à corrente produzida. Mas eu já estou estimando a quantidade, a gente tem as medidas da quantidade de corrente desses líderes. Eu estou tentando ver se tem alguma correlação entre os pulsos iniciais de corrente com a aproximação do líder, a relação entre a quantidade de carga que o líder traz e a quantidade de carga que o LAC ou o LANC tem, tá? Para a gente tentar, por exemplo, verificar se a corrente que vai voltar do líder que não se conecta, se essa corrente que vai voltar para o prédio, se o sistema também vai conseguir drenar essa corrente, né? Não só a corrente direta da descarga, mas também essa pequena corrente, se precisa aumentar o cabo condutor, se é possível economizar no cabo condutor, né? É isso que eu estou tentando ver, mas ainda não consegui nada, Ismael, assim, de resultado concreto. Tem que ver isso com o Saba ainda, conversar com ele, com a Karina, para a gente tentar entrar num consenso. Beleza, obrigado. Eu realmente estou curioso para saber como é que vai se desdobrar isso daí. Mas bacana. Sorte aí no projeto e espero aí poder ajudar também. Claro, com certeza. O pessoal do grupo acho que vai colaborar sempre. E a informação, né, para vocês que estão entrando agora, que vão começar também a dissertação, às vezes até trabalhar nesses casos de LANCs, LACs, aí eu não sei como o Saba vai fazer com vocês, mas qualquer dúvida, estamos aí, tá, gente? O meu eu vou tentar estar envolvido, vai ser um pouco de vai ser usando medição de corrente também, mas eu tô vendo com o Saba o que a gente vai definir direito, mas a minha é voltada para aqueles balões cativos, aí ver como é que vai medir o LANC e o LAC desses balões cativos, se eles vão produzir isso, mas ainda tá interessante. Mas ainda tá muito no início da conversa também. Legal, quem sabe esses pulsos de correntes que foram adquiridos no P1, P2, eles ajudem pelo menos uma base para saber o que você espera nas suas medições futuras, né? Vamos ver. Então tá, gente, vamos continuar aqui. Então, vou falar rapidamente para vocês, né, como me proteger. Sempre que vocês estiverem perto de uma tempestade, vocês têm que procurar abrigo em locais seguros. E se estiver dentro de casa, vocês não fiquem próximos a aparelhos ligados na tomada. E no caso de você estar ou na praia ou em campo aberto e não tiver nenhum local seguro para vocês se abrigarem, né? Lembrando que tenda não é local seguro, aquele quiosque na praia não é local seguro. Então, começou uma tempestade próxima ao local que vocês estão,
vocês já correm para algum local que vocês conseguem se proteger mesmo, porque vocês lembram das ramificações dos líderes, né? Isso é uma coisa bem legal, que a gente consegue ter uma ideia disso, porque a gente trabalha com isso, então a gente vê que as ramificações dos líderes, elas são muito extensas, então pode estar acontecendo uma tempestade a 10 quilômetros, alguma coisa do tipo, e acontecer de uma descarga ocorrer próximo a vocês, tá? Então, começou a tempestade, se proteger. Então, caso vocês estejam em locais sem abrigo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se agachar imediatamente, o máximo que puder, mas nunca se deitar no chão, tá? Eu achava que podia deitar no chão, até o Ferro que falou isso para mim numa das aulas. Não pode deitar no chão, porque daí a corrente que tocar o solo vai passar por todo o seu corpo. Enquanto se você estiver agachado de cócoras, você não fica próximo a possíveis condutores. Você tira os calcanhares do chão e toca os 2 calcanhares e deixa somente o peito do pé no solo. Porque se acontecer uma descarga elétrica próxima a você, a corrente do raio, ela só vai passar por entre seus pés. Ela não vai conseguir alcançar o seu coração, que é na onde pode ocorrer sérios danos, né? E também manter as mãos cobrindo os ouvidos, porque no caso de acontecer uma descarga muito próxima, o trovão, ele também pode danificar. Você fala para um velhinho de 75 anos, jogador de golfe, ficar 2 minutos nessa posição e não levanta mais. Pois é, não é, Cláudio? Nem eu já tô no limite disso já. Provavelmente ele vai ter que ficar aí uns bem mais que 2 minutos, né? É melhor ajoelhar mesmo nesse caso. A questão de estar deitado no solo tem a ver com aquela questão que você levanta, que você colocou dos possíveis acidentes com o relâmpago, está relacionado com a tensão de passo. Uhum. No caso aí não é um passo, você está com o seu corpo todo estendido no chão, então vai ter diferença de potencial grande entre a tua cabeça e o pé. E vai circular a corrente pelo corpo e aí passando pelo coração pode dar problema de parada cardíaca. Isso. Uma boa, velhinho, o cara leva um colchonete de borracha, sabe, um tapetão de borracha, e na hora ele joga no chão e deita em cima. Ai, meu Deus. Aí acho que aguenta o potencial de passo, assim, um tapetinho grosso, assim, de borracha, tudo bem. Bom, gente, vamos continuar então. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Os TLEs, né, aqueles sprites que a gente ouve falar. E também trouxe, aqui tem algumas imagens desses tipos de TLEs, tá? E aqui, olha, a gente vê um raio descendente positivo, porque estão associados esses eventos luminosos transientes e um raio positivo, que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma ilustração bem básica, tá, gente? Que isso daqui eu procurei informação e é basicamente isso que acontece. Por isso que surgem os sprites. Então, a gente pode imaginar que a nuvem ela esteja carregada positivamente, essa casinha que está no solo, ela está carregada negativamente, e lá na ionosfera, ela está com íons positivos. Acontece um raio descendente positivo, ele toca o solo, essas cargas negativas, elas sobem pelo canal, alimentam a nuvem, e a polaridade dessa nuvem é alterada muito repentinamente. Então, o campo elétrico entre a ionosfera e essa nuvem, ele é intensificado, e aí esses sprites ocorrem, tá? Então, existem vídeos relacionando raios descendentes positivos com a ocorrência de sprites. É muito interessante, depois eu vou falar para vocês aonde está esse vídeo. Então, toda vez que acontecia um raio positivo descendente, ele tocava o solo, acontecia um sprite. Então, isso foi filmado e sim, são os raios positivos que geram esses sprites.
Algumas perguntas frequentes, tá? Raio negativo não gera sprite, não? Então, o que acontece é o seguinte, o raio positivo, até onde eu sei, tá, Ismael? Isso daí não é minha área, então é o que eu pesquisei sobre isso. Os raios negativos, eles não são tão intensos quanto um raio positivo. O raio positivo, ele tem uma intensidade muito maior que um raio negativo, e aí... A energia armazenada é maior, né? Isso, a energia armazenada é bem maior, e essa mudança repentina entre os centros de cargas aqui, né? Imaginamos que temos um centro de cargas positivos lá na ionosfera, e agora a gente tem um centro de carga negativo aqui na nuvem. Então, esse campo elétrico é intensificado tão repentinamente que daí acontecem esses eventos transientes aqui, que são os sprites. Tá? Mas assim, a fundo eu não vou saber te explicar o porquê. Eu trouxe mais ou menos uma figurinha, e aí é para incentivar vocês a pesquisar mesmo sobre isso. Só um palpite aqui, né? Lembrando que o centro de cargas positivo mais intenso, de onde partem descargas descendentes positivas, que são as mais intensas e que traz maior quantidade de cúmulos, elas estão mais perto do topo das nuvens, né? Esses centros de carga. Isso. Então, talvez o efeito tenha a ver com a localização desse centro de carga mais próximo da ionosfera ele influencia talvez mais o campo elétrico nessa região entre a nuvem e a ionosfera, e é um palpite só, né? Talvez por isso que, além de ser intenso, ele tem uma questão de posição aí, né? Por isso que talvez isso propicia mais isso aqui é sprites? Isso são os sprites, O outro é Blue Jet, tá certo. É só um palpite. O Ferro me complementa ou corrige aí. Na verdade, é uma linha de pesquisa bastante recente, essa questão desses transientes luminosos aí na alta atmosfera, né? Não se sabe muito a respeito disso ainda, mas o que se sabe é exatamente isso que a Paola estava colocando. Eles são iniciados por uma variação de campo intenso nessa região de alta atmosfera, e essa variação de campo, essa intensificação do campo aí é provocado por essa remoção de carga positiva da nuvem, ou transferência de carga negativa para a nuvem, né? Essa variação rápida de carga na nuvem provoca uma variação de campo nessa região da alta atmosfera, que o processo de iniciação, o processo de desenvolvimento dessas descargas na alta atmosfera é o mesmo do relâmpago na atmosfera mais próxima do solo. É um processo de ionização, como acontece com o relâmpago. Como lá em cima a densidade do ar é menor, né, o efeito que tem lá é outro, não é como a nossa descarga aqui mais luminosa, com uma corrente mais intensa. Ela provoca a excitação dos elétrons lá e vai dar essa luminosidade aí mais tênue. Mas o princípio é esse. É uma remoção de carga brusca da nuvem, uma remoção de carga positiva, né, ou um acréscimo de carga negativa na nuvem, que intensifica o campo na alta atmosfera e vai propiciar o início dessa quebra de rigidez lá em cima e a ocorrência dessas descargas na alta atmosfera, os transientes luminosos aí. Mas é uma linha bastante nova ainda de pesquisa, não se sabe muito a respeito disso, não. Pelo jeito, ele deve estar bastante associado ao DEDT, né? Será que é um fenômeno muito rápido? Sim, exatamente. É muito rápido, é um piscar assim. Isso também é uma questão, eu acho que essa remoção que é dada pelos relâmpagos positivos, ela provoca um DETT maior, a remoção é mais rápida do que nos negativos. Isso faz com que o campo lá se intensifique rapidamente e provoque o início da quebra de rigidez na alta atmosfera. Vamos continuar, então. Obrigada, Ferro. Obrigada, Cláudio. Algumas perguntas frequentes, né, que podem ser que sejam feitas para vocês, agora que vocês estão nessa área. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, gente, o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, tá? Quanto maior a densidade de raios de um local, maior vai ser a probabilidade dele tocar o mesmo ponto mais de uma vez. A gente viu isso no P1, P2, como eu mostrei para vocês.
É possível armazenar energia de um raio? Não, pessoal, não é possível ainda, né? Eu acredito que nem no futuro próximo armazenar essa energia. Por quê? Porque não é possível prever o local exato do qual o raio cairá. Então, por mais que a densidade de raios no local seja grande, a gente não consegue prever onde ele vai cair. E também porque não há uma forma de armazenamento muito eficiente para essa corrente toda do raio. Então, não é possível armazenar essa energia. O espelho atrai o raio? Não, pessoal, isso daí é um mito, tá? Que antigamente as molduras eram feitas de materiais condutores, então não era aconselhável ficar próximo desses materiais durante uma tempestade. Então é por isso que os mais antigos dizem que espelho atrai raio, mas não atrai. Existem raios em outros planetas? Sim, já foram identificadas descargas elétricas semelhantes às descargas ocorrentes aqui na Terra, em Vênus, Urano, Júpiter e Saturno. Eu tenho algumas indicações para dar para vocês, de alguns vídeos muito interessantes de raios, alguns vídeos do grupo mesmo, tá? Que são reportagens feitas com o pessoal lá do INPE. Eu tenho, na minha página do YouTube, eu tenho uma playlist chamada Thunderstorms, e lá tem muita coisa boa. Eu aconselho que vocês acompanhem esse Pecos Henk aqui, que ele tem muito vídeo bom de raio. Esse cara é sensacional, ele é um caçador de tempestades, então ele tem muita coisa boa, tá? E tem alguns outros vídeos também que eu vou colecionando de raios, então eu acho legal se vocês quiserem lá pegar na minha playlist, fiquem à vontade. Queria agradecer, né, ao INPE pela oportunidade do mestrado, a CAPES pela bolsa disponibilizada, ao Grupo de Eletricidade Atmosférica e principalmente ao BN, que conseguiu pegar todas as filmagens de raios para gente, o meu orientador, o Saba, e a minha orientadora, a Karina. É isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Entendido. Muito bom. Muito legal, Paula. Que bom, gente. Bem feitinho. Desculpa aqui, Fiquei preocupado, porque eu vou dar umas aulas nas próximas aulas, o seu nível aí subiu de aula. Para, né, Ferro? Tem nem comparação. Você sabe muito mais que eu. Muito bem apresentado. Foi legalzinho, sim. Obrigada. Fiz com muito carinho. Bom, Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode perguntar, tem professores aí. Paula, eu perdi aqui, a minha conexão na internet ficou ruim. Falou no final de semana do canal do YouTube e alguma coisa da bolsa da CAPES também. Não, eu falei que eu tenho alguns vídeos de raios, de filmagens, de conexões, muito interessantes lá na minha página do YouTube, e tá lá, se vocês quiserem pegar, é só acessar lá Paula Lauria e procurar essa playlist que tá lá. Aí eu também posso disponibilizar no grupo depois o link, porque acho que vale a pena. Esses vídeos eu tô fazendo uma coletânea para mim, porque eu gosto, então depois eu disponibilizo lá para vocês. Então é isso, gente. Acho que foi por hoje. Semana que vem é o Ferro, né, Ferro? Sim, vamos começar a falar um pouco. Vamos detalhar um pouco mais todas essas características que você mostrou hoje. A gente vai começar a discutir uma a uma aí. Legal. Os relâmpagos positivos, negativos e como eles se iniciam e daí para diante. Cada uma das etapas do relâmpago a gente vai conversar um pouco. Tá bom. Isso é interessante também. Então, colocar tá bom, a gente. ideia, como a gente costuma fazer sempre nos cursos, os cursos que a gente faz no grupo, a ideia é sempre trazer informação para todos que estão participando, todos que estão interessados no curso e fomentar a discussão. Então, leiam a respeito, busquem alguma coisa sobre o tema. Na próxima aula, a gente vai começar a falar primeiro das nuvens, da eletrificação das nuvens, o processo de iniciação, tal. Mas vocês vão lendo e fiquem à vontade, perguntem, levantem os seus questionamentos, tirem as suas dúvidas, aproveitem esse grupo de discussão. As nossas aulas sempre acabam virando um grupo de discussão. E é interessante isso. Sempre acrescenta um pouco. Cada dúvida a dúvida de um pode ser dúvida de todo mundo, e a gente pode esclarecer para todo mundo, e todos ganham com isso. Não se inibam em fazer perguntas. Beleza.
Perfeito. Acho que é isso, então vamos almoçar, né, gente? Que eu tô com fome. Obrigado, Paola. Ixi, eu que vou fazer a comida hoje. Nossa, ainda bem que você lembrou. Então, tá. Obrigada, Paola. Obrigada a você, gente. Desculpa ter falado muito rápido ou ter... qualquer coisa eu tô aqui. Pode me chamar no WhatsApp se quiser falar alguma coisa, se quiser perguntar, eu tô aqui para ajudar, tá, gente? Pode contar comigo no que eu souber. Tá bem, obrigada, gente. Tá ótimo. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Obrigada aí pela presença. Até mais. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Valeu, obrigado, tchau. Tchau.